Talvez você tenha olhado a chamada desse vídeo e pensado: ai, não é pra mim, porque eu não me faço de vítima. Vou enviar pro meu gestor, para um colega que trabalha comigo, pro meu marido, mas eu não preciso assistir não. Deixa eu te falar, essa palavra vitimismo, ela está banalizada e a gente não aprofunda para entender um pouquinho mais o impacto dela. E aproveitando, falando sobre isso, quando eu passei a estudar, eu percebi que muitas vezes o vitimismo sabotou a minha carreira e se eu não ficar ligado, ele vai continuar sabotando. Então vem que eu não vou contar para ninguém que você está assistindo, não. Vamos bater esse papo? É aqui do meu sofá pro seu sofá. E aí, vamos falar sobre esse tema que é polêmico, necessário e é um bate-papo bem sério também. Quero começar explicando o que é vitimismo, gente. Vitimismo é esse sentimento de que o mundo me deve algo. Tem alguma coisa de errada e a culpa é sempre de fatores externos, não minha, né? Então é muito importante você já entender o que significa isso. E esse sentimento ele é generalizado, então você se vê assim na sua carreira, na sua família. Então, sinceramente, eu acho que em alguma dose todo mundo tem isso. A questão é quando generaliza e em tudo você se apoia no vitimismo. Então, essa sensação de que tem algo errado e é sempre algum fator fora de você. Aqui, gente, tem um ponto muito importante, levem muito a sério isso. Vitimismo é diferente de vitimização. É quando alguém sofre com alguma injustiça, algum trauma, como abuso infantil, violência a idosos, violência doméstica, racismo, homofobia, enfim. Isso não é mimimi, isso é ser vítima e a gente tem que ter muito cuidado com isso. O mundo, ele muitas vezes é sujo, ele é feio, ele é injusto e a gente vive nele e a gente sabe disso, né? Então, assim, é sempre bom e importante separar essa questão, porque nem sempre a pessoa que é vítima vai viver de vitimismo, que aí é essa diferença que eu expliquei para vocês, que é esse sentimento de que sempre o mundo te deve algo. Entendendo então as injustiças do mundo, é muito importante que a gente faça alguma coisa. E aí eu já quero pegar essa parte e falar para vocês que o contrário de vitimismo é protagonismo, é fazer algo. E aí, olhando para a carreira, eu quero dar 2 exemplos. Um de uma pessoa que assumiu uma postura de vitimismo e outra de protagonismo. A primeira pessoa, ela me procurou e falou assim: ai, Paty, tô desesperada querendo sair do meu atual trabalho porque não me reconhecem do jeito que eu mereço. Aí eu sentei para conversar um pouquinho melhor com a pessoa e ela foi me explicando e encurtando a história. Essa pessoa, ela estava fazendo horas extras, estava muito mais à disposição da equipe e de outros gestores, fazendo e acontecendo, porque ela tinha certeza que na hora que possível ela seria promovida a gestora. Porém, a empresa decidiu, quando surgiu uma vaga, que não iria promover direto, e sim abrir um processo seletivo. Ao abrir o processo seletivo, essa pessoa participou, chegou até a final, mas não foi a pessoa aprovada. Então ela pegou toda a frustração dela, ficou chateadíssima e começou a falar: ah, eu acho que é porque aquela pessoa puxa saco do gestor e por isso que ela foi escolhida. O RH tá falando que estava sendo justo, mas eu acho que esse processo seletivo aí foi só para cumprir tabela. Então começou a colocar culpa nos fatores externos. E eu comecei a trazer as reflexões. Será que não vale a pena você voltar no RH, pedir um feedback para o RH, para sua gestão, entender mais? Vai que tem alguma coisa que pode ser significativo para você. Essa pessoa chegou até a conversar, começou a olhar por outra perspectiva, mas de fato, primeiro ela assumiu essa posição de vítima. Talvez se ela não tivesse nem ido atrás, ela continuaria murmurando, chateada e não iria seguir em frente. Agora vamos ao segundo exemplo da pessoa protagonista. Essa pessoa me procurou e falou, estava bem chateada, até chorosa, falando que a avaliação dela não tinha sido justa. Sabe essas avaliações atreladas a bônus, enfim. Então assim, ela fez a avaliação, recebeu uma nota baixa e ela não conseguia entender o porquê dessa nota. E eu sugeri, conversa com a sua gestão, pede exemplos claros, porque às vezes você não está conseguindo enxergar, mas às vezes eles têm alguma coisa para te dizer para o seu próprio crescimento. E aí você vai entender se de fato foi um processo justo ou não. Foi dito e feito, essa pessoa sentou com a liderança e a liderança começou a pensar: é mesmo, acho que eu não fui tão justo assim. E inclusive essa liderança indicou que ela procurasse essas outras pessoas que também participaram da avaliação dela e pedisse feedback.
Enfim, o resumo dessa história foi que teve um final feliz, e aí reviram a nota dela, né, revisaram, e aí ela teve uma nota melhor, puderam mudar, ela ganhou bônus e todo mundo feliz e contente. Aí você já tá pensando, mas é a história dessa pessoa. Se fosse comigo, o meu RH não é compreensível, a minha gestão não é compreensível. E a gente já começa a se apoiar no vitimismo. O que eu quero que vocês fiquem aqui é com a reflexão da pessoa que levantou e fez alguma coisa. Porque, de fato, se for um processo injusto, você não vai poder fazer nada para mudar. Mas você fez a sua parte enquanto protagonista e você vai poder olhar e pensar, realmente é hora de eu sair dessa organização, porque não é um lugar para mim, eu tô vendo coisas que eu não concordo. Entenderam? Essa é a principal diferença, então, do vitimismo e protagonismo. Para fechar, assumir uma atitude protagonista é por vezes difícil, porque a gente tem que lidar com frustração. E eu não gosto de lidar com frustração, tenho certeza que você também não. Então a gente vai ter que melhorar a forma que a gente lida com isso. E lembrando que é melhor ter uma mudança conta-gotas, sabe? Um dia um tiquinho, outro dia um tiquinho, um dia que a gente acerta e aí bota um monte de gota de mudança, aí outro dia a gente erra e não bota nenhuma gotinha. Mas é uma jornada, é de pouquinho a pouquinho. Então pega o caderno, a caneta e anota aí que eu vou dar lições práticas para lidar com o vitimismo. Primeiro, perceba o quanto que você tem dificuldade de lidar com frustração. Como eu disse, todo mundo tem, numa certa medida. Mas também depende muito da nossa criação, né? Muitas vezes os nossos pais querem tanto proteger a gente, falar que a gente é tão especial, que você tem que ir para o mundo para descobrir algumas frustrações. Então acho que fica até lição aí para alguns pais, para cuidarem dos filhos, reforçarem que eles são especiais, mas também ter o cuidado de deixar a criança aprender a se frustrar, porque realmente o mundo é assim. Então você tem que olhar se você é uma pessoa que não consegue mesmo lidar com frustração, para você trabalhar isso em especial na terapia. Depois, analise situações que você passa e que você entende que tem chance de você vitimizar. Por exemplo, será que de fato foi uma injustiça que aconteceu? Ou na verdade você estava com uma expectativa e aconteceu outra, como foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Ali a pessoa estava com uma expectativa de já ser promovida e abriram um processo seletivo. Se você for parar para pensar, não é injusto fazer um processo seletivo, só não atendeu às suas expectativas. Então se permita, depois que passar aquela raiva, aquela chateação, sentar e analisar a situação. Eu acho que realmente foi uma questão aí de expectativa, não uma injustiça ou algo do tipo. Mais uma lição, reconheça a sua frustração, é verbalizar. Eu estou frustrado. Isso é bom, gente, a gente tem que ser honesto com os nossos sentimentos e as nossas emoções e não simplesmente passar por cima. Isso vai te ajudar até dar o tempo que você precisa. E verbalize para as pessoas que estão participando disso. Às vezes é no seu casamento, você vai ter que falar com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, você vai ter que falar na empresa. Gestor, eu entendi. Eu entendo que saiu do controle, mas você entende também que eu estou frustrada, que não era o que eu esperava? Verbalize, isso vai te fazer bem. Mais um ponto, questione as suas convicções, porque eu sou cheia de convicção e você também. Aí eu sento com um par ali que trabalha comigo, um colega de trabalho, ele vem com as convicções dele, eu com as minhas e a gente fica em embate. Será que você não pode passar um tempo ouvindo? Porque você sabia que quando a gente senta para conversar com alguém, de vez a gente está escutando, a gente está pensando no que responder? Pois é assim que funciona. Então é um exercício mesmo, você tá ali, escutar o outro, parar, não falar, para depois você falar. Ou pegar o que ele falou e questionar. Eu acho que tem chance do fulano tá certo, peraí. Ou nem ele tá certo, nem eu, e na verdade é o meio do caminho. Ou quando você se questiona, você tem certeza que é você que tá certo. Mas é muito importante você parar e pensar um pouquinho. E isso acontece muito quando a gente se abre para a diversidade. Então não fica só no seu mundinho. Converse com pessoas diferentes. Entenda de assuntos diferentes. Mesmo que você aprove ou não aprove. Mesmo que não seja o estilo de vida que você queira seguir. Sei lá, você está lendo sobre veganismo. Você sabe o que é, mesmo que você não queira seguir. Mas se entregue um pouco mais à diversidade. Última lição, exercite a empatia. Vou dar um exemplo, às vezes o seu gestor tá ali falando para você, olha, você é o próximo a ser promovido e tudo mais, e vem a gestão de pessoas ou a presidência, tudo muda. Puxa, se coloca no lugar da sua gestão, não era assim que ele queria que acontecesse. E aí aplique isso em diferentes outros contextos, tá? Ai, gente, chegamos ao final. Esse é um tema sério, como eu falei lá no início.
se você ficou com alguma angústia, se você não concorda, se você concorda, enfim, você pode deixar nos comentários ou me chamar para uma conversa também. Eu sei que é um exercício diário. Quando a gente fala de vitimismo, isso não é um traço de personalidade, significa então que é uma mentalidade, é um hábito e sim, nós podemos mudar. Então, tenta se abrir um pouco mais, que as coisas podem acontecer diferente e você vai perceber aí momentos que isso poderia sabotar sua carreira, mas você foi contra a maré, foi protagonista e deu certo. Tá bom? Então deixa o seu like se você gostou, compartilha com mais pessoas e vamos juntos até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!